Vocês. Hoje, na disciplina Gestão Ambiental e Subprodutos Agroindustriais, nós iremos falar sobre o PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É um programa, na verdade é uma lei, que foi autorizada pelo governo federal com o intuito de aplicar projetos, soluções para o tratamento dos resíduos que são produzidos nas mais diversas áreas. Isso não só a nível nacional, mas a nível estadual e a nível municipal também. E hoje nós iremos falar um pouco sobre esses programas, as características dessa lei tão importante, mas que muitas vezes não é aplicada da maneira adequada. Então, o PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos, envolve todos os setores onde há a possibilidade de produção de resíduos, seja nos pequenos comércios, seja nós consumidores, nas indústrias, nos processamentos de matérias-primas, assim como também os processos envolvidos no tratamento desses resíduos que são produzidos nos mais diversos setores. Então, para que essa lei realmente tenha êxito na sua aplicação, é super importante a participação de início da fonte dos resíduos, onde são gerados esses resíduos. E aí, a partir do momento que esses resíduos são gerados, entra os processos de tratamento dos mesmos, os quais fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só um dado interessante para vocês: no ano de 2012, um dado feito aí pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, concluiu que cerca de 40% dos resíduos sólidos urbanos deixaram de ser coletados. Então significa que por exemplo, a cada 100 quilos de resíduos que são produzidos, cerca de 40%, ou seja, desses 100 quilos, 40 quilos não foram simplesmente coletados. E aí, consequentemente, quando não acontece isso, esses resíduos terão um destino totalmente impróprio. Basicamente, o meio ambiente é que vai ser mais afetado. Então, o primeiro passo começa aqui, na coleta desses resíduos, porque a partir dele é que se vai dar um destino mais adequado para esses resíduos. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. E aí, quem sofre com isso é a natureza. Só para se ter uma ideia, que representa aí a quantidade de lixo, de resíduos que são produzidos de uma maneira geral. Quando se fala aí, este número 40%, representa aí em média, pelo total de resíduos que é produzidos, representa em média aí 24 milhões de toneladas de lixo. E aí, só fazendo um comparativo aqui com um estádio muito famoso, o Maracanã, o maior que nós temos no Brasil, representa aí 168 estádios desse cheio de lixos.
descartado de forma incorreta. Então é muita coisa. E aí, para a natureza, vamos dizer assim, processar, dar um destino, não é nada fácil. E o que nós temos, outros pontos aqui relacionados ao destino dos resíduos sólidos. Aqui um exemplo bem interessante, né, de coleta seletiva, né, onde cada material, cada resíduo, cada tipo de resíduo é colocado em um local específico. Esse aqui bem mais chamativo, né, bem mais moderno. Existem outros meios, né, os baldes, os recipientes também com essas mesmas colorações para a realização da coleta seletiva, que é um dos métodos aí utilizados para o tratamento dos resíduos, né, o início do tratamento dos resíduos gerados. Mas infelizmente a realidade, pessoal, é essa aqui. Milhões e milhões de toneladas de lixo jogados em locais impróprios, né, sejam eles do tipo de material que for. Então, que deveria ser uma coisa simples de ser realizada, infelizmente a realidade é esta que vocês estão vendo. E aí, nessa situação, fica muito mais difícil dar um destino final para esses resíduos. E aí eles vão se acumulando, prejudicando todo o ecossistema que está presente ao seu redor. E aí essa gestão inadequada do lixo, né, ou seja, esse destino inadequado, esse não tratamento dos resíduos gerados nas mais diversas áreas, gera inúmeros problemas, principalmente para o nosso meio ambiente. E aí eu cito aqui para vocês os principais deles, que consequentemente, se está afetando o meio ambiente, afeta diretamente a nossa qualidade de vida, principalmente devido a que fatores? A emissão de gases, devido aí principalmente a resíduos sólidos de origem orgânica, que aí os mesmos, quando jogados em locais inadequados, vão passar por um processo depois de um tempo chamado putrefação, que no popular é o apodrecimento. E aí nesse processo vai gerar o que? A emissão de gases, e esses gases vão ser lançados na nossa atmosfera, prejudicando principalmente, né, ou provocando principalmente a poluição do ar que nós respiramos. Descarte em galerias pluviais, provocando alagamentos e inundações. Muitas vezes esses resíduos são jogados em locais onde provocam entupimentos de esgotos. E aí quando acontece lá as chuvas mais fortes, provocam os alagamentos e as inundações devido ao descarte inadequado desses resíduos, e aí consequentemente trazendo sérios prejuízos aí para as cidades. Depósito em áreas de preservação ambiental que contaminam o solo e poluem as águas superficiais e subterrâneas. Mais um fator aí inadequado que acontece, né, quando se joga resíduos em locais impróprios ou diretamente no solo, prejudicando aí, por exemplo, aquele local para futuras plantações, assim como também a poluição das águas, né, de rios, mares, né, lagos, lagoas, enfim, que deixarão impossibilitadas de serem utilizadas por nós seres humanos. Disposição inadequada que contribui para a transmissão de doenças. E aí nós sabemos que
a geração de resíduos e o seu acúmulo em determinados locais, contribui aí principalmente para a transmissão de doenças através de animais que serão, que surgirão naquele local, ratos, insetos, baratas, e aí sabemos que são fatores aí que contribuem para a saúde das pessoas. Aqui só para ilustrar, outras situações comuns que acontecem, e aí muito ligada aí aos problemas ambientais que eu me referi há pouco, emissão de gases poluentes, transmissão de doenças, inundações, e aí essas imagens aqui por si só já dizem e representam aí os mais graves problemas enfrentados aí pelo depósito de resíduos de forma inadequada, sem nenhum tipo de tratamento. Um dos problemas aí que a Política Nacional de Resíduos Sólidos também vem enfrentando, constantemente, é o resultado negativo dos investimentos realizados. Então muitas vezes é feito lá os aterros sanitários, os locais para se depositar os lixos de forma adequada, os galpões, os empreendimentos que fazem o processo de reciclagem, mas infelizmente mesmo com todo esse investimento, os negócios não vão adiante. Acabam que sendo esquecidos, ficando abandonados, e aí consequentemente o problema continua da mesma forma. E outras causas prováveis aí desse insucesso, desses investimentos que são aplicados aí no tratamento dos resíduos. A escala inadequada dos empreendimentos, muitas vezes são feitos lá investimentos, mas os empreendedores não colocam adiante o negócio, não tem uma organização para que o empreendimento, porque além de auxiliar no tratamento dos resíduos, contribuindo para a preservação do meio ambiente, também é uma forma de ganhar dinheiro, por exemplo, através da reciclagem. Mas infelizmente não é feito da maneira que se espera. Insustentabilidade econômico-financeira, às vezes é um processo caro, dependendo aí do tipo, e aí consequentemente não se tem um investimento ou não se faz um investimento como deveria ser feito. A incapacidade operacional, às vezes falta estrutura, falta equipamentos, falta mão de obra humana para a realização do tratamento desses resíduos. A ausência de desenvolvimento institucional, poucas instituições são criadas tendo como foco a preservação do meio ambiente e também o tratamento desses resíduos especificamente, Então, pesa muito esses problemas aí que devem ser superados para que tenha sucesso aí a política nacional dos resíduos sólidos. Que, como eu falei lá no início, é uma lei, a lei número 12.305 do ano de 2010, foi aprovada pela Presidência da República, pelo governo federal, e aí onde deve ser realizada aí reuniões, traçando objetivos, metas e ações a ser desenvolvidas, para o tratamento de resíduos produzidos nas mais diversas áreas, seja federal, seja estadual,
municipal, né, as empresas particulares. Então deve ser feito aí todo um jogo, né, toda uma união nos mais diversos setores para que essa lei realmente seja cumprida. Não deve ter um acompanhamento, deve ter uma participação, na verdade, de todos os setores, os quais, principalmente aqueles que produzem resíduos em grande escala. E é importante, pessoal, para a gente finalizar aqui, dar prioridade para que esse tratamento dos resíduos diminua um pouco o seu agravamento. E aí foi colocado aqui dentro do PNRS, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma escala de prioridades em relação ao manejo dos resíduos sólidos. Então é interessante que os resíduos, primeiramente, qual é a primeira prioridade? Que os resíduos não sejam gerados. É impossível? É. Mas que, pelo menos, evite, né, a geração de resíduos, principalmente aqueles que não têm necessidade. Então a primeira prioridade para que todos esses tratamentos, essa lei que existe, esse sistema de preservação do meio ambiente, principalmente, né, que é o foco maior, é que todos os setores e nós consumidores evitem o máximo possível não gerar resíduos. Quando não é possível isso, no mínimo reduzir a geração desses resíduos. Então, evitar o máximo possível compra desnecessária, né? Um exemplo, por exemplo, evitar o consumo de sacolas, né? Sacolas plásticas, sempre que possível, se for pouca coisa, né? Não dispensar essa sacola, levar nas mãos mesmo, né? O que foi adquirido, ou utilizar as sacolas recicláveis, ou utilizar uma bolsa própria para evitar o consumo dessas sacolas. Então são essas pequenas atitudes que fazem toda a diferença. Então seria uma segunda prioridade, né, a redução desses resíduos no nosso meio. Uma terceira prioridade, isso aqui na ordem, tá pessoal? O que eu estou falando aqui é na ordem. Seria a reutilização. E aí eu tenho aí vários meios, né, de reutilizar os mais diversos tipos de resíduos. Né? Por exemplo, volta aqui o exemplo da questão da sacola. Né? Se eu utilizei uma sacola, né, adquiri lá no determinado comércio, e aí quando eu vou novamente naquele comércio, eu posso reutilizar essa mesma sacola para trazer os materiais os quais eu adquiri ou irei adquirir futuramente, certo? Então é uma terceira prioridade aqui bem interessante para se fazer esse manejo aí de resíduos de forma adequada. Uma quarta prioridade é fazer a reciclagem, né? Isso quando não é possível fazer os três anteriores, tá pessoal? Reciclagem, que é a transformação desses resíduos, né, os possíveis, em novos materiais. Então, uma alternativa também bem interessante, que além de preservação do meio ambiente, também traz lucro para aquele empreendedor que investe nesse setor. O tratamento desses resíduos também é outra prioridade, super importante, né? Que é através dos lixões, através dos aterros sanitários, através de um processo denominado compostagem. Então existem vários tipos de tratamentos para esses resíduos e para que eles
ou não chegue no meio ambiente, ou chegue de forma que não venha prejudicá-lo em demasia. E, por fim, a destinação final adequada. Então, a velha historinha, né? Lixo deve ser colocado no lixo. Não deve ser jogado nas ruas, não deve ser jogado diretamente na natureza. Então, essas são as grandes prioridades aí na ordem, 6 prioridades para que o manejo de resíduos seja feito de forma adequada, né? Mais adequada possível. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Um forte abraço a todos.